O maior número de judeus assassinados em um único dia desde o Holocausto. As pesadas imagens de um dia trágico que chocou o mundo vão entrar para a história. E pessoas de todo o planeta se perguntam: qual é a origem de todo esse ódio e em qual momento essa guerra realmente começou? Você já deve ter ouvido falar nesse cara aqui, o Abraão. Ele fazia parte da primeira civilização da história, que eram os sumérios, né? Ele viveu mais ou menos ali em 2000 a.C. E de acordo com a sua crença, o próprio Deus prometeu a ele e aos seus descendentes, os chamados hebreus, uma terra prometida chamada Canaã, hoje conhecida como Israel. Nos séculos seguintes, o povo hebreu teve anos bem turbulentos, né? Eles foram escravizados no Egito, que teve até o Moisés libertando todo mundo, abrindo o Mar Vermelho. E a terra dos hebreus, Israel, Canaã, foi invadida por assírios, por babilônicos, por gregos de Alexandre o Grande e depois o Império Romano. Foram inclusive os romanos que destruíram o segundo templo de Salomão, que era um dos descendentes de Abraão. O que sobrou desse templo hoje é chamado de Muro das Lamentações, que é um lugar sagrado em Jerusalém para os judeus. Com esses romanos tocando terror aqui em Canaã, Israel, agora chamada de Judéia, os judeus começam a fugir para várias partes do mundo, né? A chamada diáspora judaica. Eles vão vir muito aqui pro lado da Europa, começam a prosperar por lá e só vão sair de lá quase 2000 anos depois, quando um cara de bigode aparecer e criar um dos episódios mais trágicos da história desse povo. Só que quando eles saíram de Israel, lá em 70 depois de Cristo, outros povos passaram a ocupar aqui. Dentre eles, persas e árabes. O povo árabe era descendente de outro filho também do Abraão, chamado Ismael. Só que a religião islâmica só vai nascer muito depois por conta desse cara aqui, o Maomé. Lá em 610 depois de Cristo, o Maomé recebe, segundo a sua crença, uma visita do anjo Gabriel com uma mensagem do próprio Deus. A mensagem entregava ao Maomé a missão de unificar os povos árabes que até então estavam espalhados com diferentes tipos de crenças. Após isso, lá em Jerusalém, ele sobe aos céus num lugar chamado Cúpula da Rocha. Local esse que se tornou sagrado para a fé islâmica, também em Jerusalém. Os árabes se juntam, formam um império poderoso, que é chamado de Primeiro Califado Ortodoxo, e começam a se expandir pelo mundo. Isso a gente está falando do ano de 632. O Império Romano, que tinha expulsado os judeus daqui, já tinha caído e agora essa região estava dominada pelo Império Árabe. E eles vão ficar por lá quase 1000 anos, só vão cair lá em 1453, pertinho do Brasil ser descoberto, quando chega o Império Turco-Otomano, que hoje, para efeito didático, é a Turquia. O Império Otomano vai durar até a Primeira Guerra Mundial, vai perder e vai se dissolver. E com essa queda do Império Otomano, adivinha quem ficou com essa área aqui que era a antiga Canaã? O Império Britânico, a Inglaterra, né? Que contou de certa forma com a ajuda de judeus e árabes para ganhar a guerra. Nesse momento, lá em 1917, na Europa estava crescendo vários movimentos anti-judeus, né, antissemita, e a Inglaterra deu um importante passo assinando a chamada Declaração de Balfour, que apoiava a criação de um lar nacional judeu na região da Palestina. Então, nas décadas seguintes, milhares de judeus, inclusive fugindo depois do Holocausto da Segunda Guerra, começam a voltar para a Terra Santa, que nesse momento estava ocupada por árabes. Ao final da Segunda Guerra, lá em 1945, o mundo descobre que pelo menos 6 milhões de judeus morreram em campos de concentração. Ficou mais claro do que nunca a importância da existência de um Estado judeu, e a Inglaterra, que saiu completamente quebrada da Segunda Guerra, entrega a administração da Palestina para a recém-criado Liga das Nações, que atualmente é a ONU. E aqui, a tensão entre os dois povos começa a se elevar, uma vez que é uma terra sagrada para as duas religiões. Então a ONU propôs um plano para dividir entre Estado árabe e judeu, deixando Jerusalém num regime especial. Os judeus toparam, mas os palestinos não estavam dispostos a ceder um território que eles estavam há tanto tempo. Então, em 1948, esse judeu aqui, o David Ben-Gurion, proclama a criação do Estado de Israel, despertando a ira de 5 países árabes vizinhos que no dia seguinte à sua criação declararam guerra contra o Estado de Israel. Após um ano de guerra, Israel vence o conflito e mais de 750 palestinos se tornam refugiados, ficam sem um país. Hoje estima-se que são 5 milhões de refugiados, filhos e netos desses 750 mil. E aí imagina o ódio que esses caras crescem alimentando há gerações. Essa data do êxodo palestino é chamada de Nakba, que significa destruição, catástrofe, e é marcada exatamente no dia da criação do Estado de Israel. Esse foi apenas o primeiro de uma série de conflitos sangrentos que já duram mais de 70 anos. Óbvio que isso é apenas um resumo. Essa é uma situação extremamente complexa que, infelizmente, hoje, assim como tudo, tem sido tratado como briga de ideologia política. Mas é uma triste história de dois povos que lá atrás só buscavam o que eu e você buscamos todos os dias:
segurança, dignidade, um lar. Se você quiser um vídeo mostrando o que aconteceu nos últimos 70 anos, deixa eu saber nos comentários e segue esse perfil. E não esquece que um povo que não conhece o seu passado tá fadado a repetir os mesmos erros em seu futuro.